Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. O acesso a serviços jurídicos é uma das dificuldades enfrentadas por negócios de impacto social. Segundo a pesquisa, Desafios Jurídicos nos Negócios de Impacto, divulgada em maio de 2024. Olá, eu sou Franklin Valverde e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje, vamos falar sobre os desafios jurídicos enfrentados pelos negócios de impacto, com Laís de Figueiredo Lopes e Fernando Quintino. Além do acesso, os valores dos serviços jurídicos são considerados altos e inacessíveis para a maioria dos empreendedores ouvidos pela pesquisa Desafios Jurídicos dos Negócios de Impacto. E para conversar sobre esse tema, nós conversamos dois especialistas sobre ele. Nós estamos aqui com Laís Figueiredo Lopes, presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo. Ela é advogada e sócia da Zazi Bechara Storto Reicher e Figueiredo Lopes Advogados, escritório de advocacia especializado em terceiro setor. Laís, seja bem-vinda ao Perspectiva. Muito obrigada, Franklin. Um prazer enorme estar aqui com vocês e com os ouvintes do Observatório do Terceiro Setor. O prazer é nosso. E também nós convidamos Fernando Quintino, ele é vice-presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB e sócio fundador da SQSFV Advogados Associados. Seja bem-vindo, Fernando, ao Perspectiva. Muito obrigado, Franklin. É um prazer estar aqui com vocês no Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Brasil Atual. Muito bem. E no Perspectiva desta semana também temos a participação de Aline Gonçalves Videira de Souza, na coluna Desafios do Terceiro Setor. Também teremos a parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, que é a ONU News, com uma notícia direto de Nova York. Além disso, também teremos um momento musical para finalizar o nosso programa. Fique sintonizado, você está na Rádio Brasil Atual e está ouvindo Perspectiva, um programa que é produzido pelo Observatório do Terceiro Setor. A Zazi Bechara Storto Reicher e Figueiredo Lopes, advogados, ou também conhecido como SBSA, é um escritório especializado em terceiro setor, responsabilidade social, meio ambiente, direito público e direitos humanos. Ele foi fundado em 2002. Tá? Laís, qual que é o principal objetivo da SBSA Advogados, que você faz parte dele? Obrigada, Franklin. A gente trabalha com organizações da sociedade civil, negócios de impacto, com empresas que investem em organizações, em projetos socioambientais, culturais e esportivos, com leis de incentivo ou não. Então, a gente está aí para atender esse campo especializado do direito do terceiro setor, das organizações que trabalham com finalidade e relevância pública no Brasil. Perfeito. O Fernando, quais os principais assuntos que vão ser tratados nesses 3 dias de congresso que está acontecendo aqui em São Paulo, né? Começou na terça-feira agora, né? E nós temos mais alguns dias ainda do congresso, que é o congresso, o segundo direito do terceiro setor, Law Summit, né? O que vai rolar nesse congresso? Até para reforçar as datas, né? Dia 18, terça-feira, né? Hoje, terça-feira, amanhã, quarta, 19, e também na quinta, dia 20 de junho. Tá? Vamos ter uma série de palestras, mas enfim, dá uma geral, né, para quem está aqui nos acompanhando no Perspectiva, o que a pessoa pode encontrar, porque eu estou sabendo que esse congresso vai ficar à disposição depois nas redes, não? Sim, Franklin, a gente está organizando essa semana o segundo Summit, né, o segundo seminário. Esse seminário tem por objetivo tratar os temas que são hoje mais candentes na área do terceiro setor. A gente está também comemorando 20 anos da Comissão de Direito do Terceiro Setor, da OAB São Paulo, que foi criada em 2004. E a gente trata de inúmeros temas, eu posso aqui mencionar alguns. Um dos painéis vai tratar da CPI das ONGs e a criminalização burocrática. Outro painel vai tratar da reforma tributária, redução de desigualdades, sustentabilidade do terceiro setor. Nós vamos ter um painel específico que vai tratar do estado da arte sobre os endowments, que é um tema
bastante importante no nosso setor nesse momento. Teremos também um outro painel que vai tratar de eleições municipais e o terceiro setor. Um outro painel que vai tratar de 10 anos do MIROSC, que é uma lei importante, é um marco regulatório da nossa área, do terceiro setor. Teremos outro painel a tratar da cultura de doação e compliance no terceiro setor. Vamos falar também de governança e estatutos sociais, planejamento jurídico e contábil. E no último dia do Summit, vamos tratar de organizações sociais, enfrentando desafios e explorando oportunidades. E vamos tratar também do SEBAS, a perspectiva da advocacia e da contabilidade. Teremos também o tema de debates digitais, inteligência artificial, tecnologias e LGPD no terceiro setor. E, por último, organizações da sociedade civil, agenda ambiental e governança. Então, você pode ver que os temas principais estão sendo abordados no nosso seminário. O nosso summit sempre traz advogados e advogadas de relevo da área, que conhecem muitos assuntos, então a gente tem a expectativa de que os debates vão ser muito ricos. Se Laís quiser complementar o meu texto, Isso. Fique à vontade. Laís, você tem alguma coisa a complementar no que o Fernando acabou de informar? Acho que para a gente é uma grande celebração, né, Franklin, porque esse encontro, né, que começou hoje, ele tem essa ideia de reunir, além de todos os eventos que a gente já faz durante o ano, mas num grande congresso, todas as pessoas que são interessadas em se atualizar, em conhecer mais, em buscar mais informações sobre esse campo especializado do conhecimento, que é o direito do terceiro setor. Não é só para advogados e advogadas, né? Também as organizações, lideranças, todas são bem-vindas, e as outras áreas, a gente atua sempre nesse campo de forma multidisciplinar, mas aqui no nosso lugar de fala, né, da OAB, para a gente é bem importante estimular que os jovens advogados e advogadas também possam se debruçar, se dedicar a esse campo que é tão valoroso e nos traz tanta emoção de realização pelos projetos que as organizações executam, né? Então, fica aí o convite para seguirem acompanhando a gente nesses debates do Law Summit e também, se quiserem, acessar no YouTube da OAB Cultural. Também podem seguir a Comissão do Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo pelas redes sociais da comissão. Perfeito. Laís, você que faz parte de um escritório de advocacia que trabalha diretamente com o terceiro setor. Quais são as principais dificuldades dos clientes que procuram vocês no escritório, no SBSA? Franklin, se a gente pensar até pelos campos do direito, né, enfim, muitas querem constituir organizações ou fazer alteração nos seus estatutos sociais, discutir a governança, então está dentro aí do direito civil, societário, mas a gente também, para planejar um estatuto, precisa conectar com as camadas regulatórias que são importantes, se a organização quer ser qualificada pelo SEBAS, ou ter o título de OCIP, ou fazer uma qualificação como OS, depende muito das fontes de financiamento, da área de atuação, se ela vai querer ser um instituto de ciência e tecnologia. A gente também trabalha bastante com compliance, elaboração de políticas e discussões sobre regras de compras e contratações, para evitar conflitos de interesses. A gente trabalha também com proteção de dados e a implementação, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. A área tributária também é bastante solicitada por conta das imunidades, isenções, incentivos fiscais. A gente está exatamente nesse momento discutindo no Congresso Nacional aí a regulamentação da reforma tributária, dessa primeira fase, com uma novidade muito importante para o terceiro setor, que é a não incidência do ITCMD. Então, foi conquistado na Constituição Federal a possibilidade de que não haja o tributo de doações, né, nas doações feitas para as organizações, mas tudo vai depender também da regulamentação para a gente poder usufruir desse direito. Então, a gente está aí bastante envolvido em todos os temas, e para a gente na comissão é uma alegria reunir todos os advogados e advogadas que também trabalham nessa área.
Fernando, você, na sua conversa, na nossa conversa aqui, você inicialmente falou da importância do Miroski, né, uma lei, a Miroski, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa importância dessa lei, dentro dessa perspectiva que nós estamos abordando hoje, com relação ao terceiro setor, e essa questão dos desafios jurídicos que são enfrentados pelos negócios de impacto social. Olha, Franklin, o Miroski é uma legislação em vigor, muito importante para o terceiro setor. Naquele momento, a sociedade demandava um olhar específico do terceiro setor, o parlamento se organizou nesse sentido. É importante a gente destacar o trabalho da Laís, que está aqui conosco, ela que liderou boa parte desse processo, né, numa articulação imensa que tem que ser feita nos diversos níveis de governo, né, com outros ministérios, com o parlamento, com os deputados, com os senadores. E o Miroski marca uma legislação que reúne diversos temas de interesse do terceiro setor. Até aquele momento, esses temas estavam bastante dispersos em várias legislações. Ele uniformiza algumas das normas são relevantes. Então, a gente pode dizer, com o advento do Miroski, o terceiro setor passou a ter uma legislação específica, regrando inúmeros temas importantes, remuneração dos dirigentes, o estabelecimento de contratos, de parcerias do terceiro setor com o poder público. Então, esse movimento que culmina com a aprovação do Miroski, né, que se inicia, claro, anos antes da aprovação da lei, ela traz uma maior estabilidade jurídica para o terceiro setor, permite que as organizações possam se estabelecer com regras mais claras, e traz também outros debates, quer dizer, a partir do Miroski também, os temas que foram aprovados ali passaram a ser analisados e debatidos com muito mais qualidade. Então, é uma legislação bastante importante para nós, e vale sempre a gente dar os parabéns para a Laís aí por todo o esforço. Eu não consigo nem imaginar o tamanho do esforço que foi aprovar essa legislação. A Laís também convidou, na época, a Aline Freitas, que é sócia da CQS-FV Advogados, conosco, e a Aline se mudou a Brasília, ficou um tempo lá trabalhando, então imagino que seja o trabalho de muitas mãos, mas trazendo aí um benefício muito grande para o terceiro setor, estabilidade, segurança jurídica, e bons debates partiram a partir do Miroski também. Maravilha. Fernando, nós estamos falando aqui, né, de negócios de impacto social. Às vezes são certas terminologias que nós usamos que, para a gente que está na área do terceiro setor, às vezes é muito comum a gente citar essas terminologias, e para nós fica bastante familiar, mas para o público em geral, às vezes não. Eu gostaria que você, assim, de uma certa forma até sintética, pudesse para o grande público, o que significa esses negócios de impacto social? Olha, o terceiro setor, ele reúne uma gama muito grande de empreendedores sociais, e uma parte dessas iniciativas, desses projetos, cria metodologias que são muito importantes e que podem ser replicadas. Então, os negócios sociais partem dessas metodologias de atuação e que fazem com que as iniciativas passem a atingir um número muito grande de beneficiados, né? Então, a gente pode chamar isso de uma tecnologia social que, aprimorada e desenvolvida em escala, ela passa a gerar impacto em larga escala para a sociedade, né? Algumas dessas tecnologias permanecem no terceiro setor, então passam a ser replicadas dentro de entidades. A gente tem tecnologias que migram do terceiro setor para o segundo setor, então são tecnologias que passam a ser exploradas pelo segundo setor, também com benefício social. No Brasil, a gente ainda não tem uma legislação específica
para tratar a questão dos negócios sociais. Em outros países, as legislações estão bem avançadas. Na Inglaterra, tem uma legislação específica, na Itália também foi criada. E o que é isso, basicamente? São leis que permitem que se formem empresas que têm no seu intuito o intuito de obter lucro, mas o resultado efetivo, além do lucro, é um retorno para a sociedade. Então, é o que a gente chama dos negócios sociais, e esses negócios sociais geram um impacto bastante importante no nível da sociedade, né? Então, o que eu saliento aqui a partir da sua pergunta é que o Brasil precisa se dedicar, o nosso parlamento precisa se dedicar, e as forças ativas do terceiro setor, a aprovar uma legislação específica para abarcar esses negócios que são desenvolvidos e que geram um benefício social. Então, a gente chama também de empresas sociais, são empresas que querem obter o lucro, mas dimensionam bem esse lucro ou destinam parte desse lucro para reinvestimento, para gerar um benefício na sociedade. Então, não são negócios que visam unicamente o lucro e a concentração dos resultados para um determinado grupo. Não, é uma atividade, é um negócio que visa beneficiar no final do dia uma parcela que é importante da sociedade, e o impacto é isso, são projetos que atingem o maior número de pessoas possíveis com essa tecnologia, e por isso é importante a gente também tratar isso do ponto de vista legal. Muito bem, acho que os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, conseguiram ter o Fernando deixou muito claro o que vem a ser os negócios de impacto social, né? Posso fazer um complemento disso, Franklin? Claro, pode, rapidamente, que a gente vai para o intervalo. A gente vai para o primeiro intervalo lá. É que você citou aqui essa pesquisa sobre negócios de impacto que a Aline Souza liderou, né, junto com o Sistema B e com o Grupo de Impacto. Essa pesquisa foi lançada lá na UAB, o seminário está disponível também no YouTube Cultural, e a Aline é sócia lá no escritório de SBSA Advogados, então é um prazer encontrá-la aqui com essa forma, né, da pesquisa publicada, e ela está muito envolvida na ENA Impacto, que é a Estratégia Nacional de Impacto, que tem discutido esses temas que o Quintino trouxe, inclusive na proposição de uma melhoria do ambiente regulatório. Eles já conseguiram fazer um decreto, então tem um conceito que fala sobre gerar impacto socioambiental e resultado financeiro positivo de forma sustentável, mas a gente realmente precisava avançar muito nos tipos societários, nos benefícios fiscais, que é um pouco dessa legislação aí que a gente já tem fora e que tem sido discutida no Brasil. Então, acho que quem tiver interesse, fica o convite para conhecer a pesquisa, para assistir o evento de lançamento que debateu os resultados e também acompanhar a Estratégia Nacional de Impacto que envolve governo e sociedade civil nessa discussão nacional. Chegou a hora dos destaques da semana. Vamos conferir quais foram as principais matérias no site do Observatório. Diretamente da redação, Lucas Neves tem as informações. A filântropa Mackenzie Scott doa 2,5 milhões de dólares ao GIF e ao IDES. A Renner abre inscrições para edital de varejo social. A ABCR realiza masterclasses para fortalecer a captação de recursos. 7 em cada 10 brasileiros acreditam que a desigualdade é o principal problema do Brasil. Estes foram alguns dos principais destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você pode acompanhar estas e outras reportagens acessando o site observatório3setor.org.br. Lembrando que o 3 é sempre numeral. Até a próxima. Esse foi o Lucas Neves, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. E agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Nações Unidas promovem mais ação pela recuperação de terras degradadas. Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. A ONU associa a segurança, a prosperidade e a saúde de bilhões de pessoas a terras prósperas que sustentam vidas, meios de subsistência e ecossistemas. Para mostrar a importância dessas questões, o secretário-geral ressalta que a cada segundo, cerca de 4 campos de futebol de áreas saudáveis são degradados.
Em mensagem de vídeo, Guterres pede união e ação de governos, empresas, acadêmicos, comunidades e outros envolvidos. Para o secretário-geral, o mundo já sabe o que é preciso fazer e as ações estão claramente definidas na Convenção da ONU para combater a desertificação. Pelo 30º aniversário do tratado, Guterres pede uma aceleração dramática do ritmo de implementação. O líder das Nações Unidas solicita ainda que seja criado o impulso para a 16ª Conferência das Partes da Convenção da ONU para o combate à desertificação, agendada para este ano em Riad, na Arábia Saudita. Guterres quer garantias de que os jovens sejam ouvidos nas negociações e sejam lançadas as sementes para um futuro próspero, para a natureza e para a humanidade. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. A situação do mundo todo é dramática, né? Cada vez mais a gente percebe a desertificação, como foi dito, né? De várias regiões. É muito triste o que está acontecendo, por exemplo, na floresta amazônica atualmente, com reflexo diretamente em outras regiões do país e do mundo. É só lembrar o que aconteceu recentemente, né? Ainda estão no rescaldo, digamos assim, da situação do que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Com a inundação que devastou o estado inteiro e principalmente a capital, Porto Alegre. Segundo a pesquisa Desafios Jurídicos dos Negócios de Impacto, ainda não existe um tipo jurídico ideal para a formalização de negócios de impacto. O estudo foi realizado pela Aliança pelos Investimentos em Negócios de Impacto do Instituto de Cidadania Empresarial, conhecido como ICE, e Grupo Jurídico B do Sistema B Brasil, tendo o seu lançamento divulgado em um evento na sede da OAB em São Paulo. Laís, qual que seria o caminho ideal para facilitar a formalização de negócios de impacto? Você que faz parte da OAB São Paulo. Obrigada, Franklin. A gente, na Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo, a gente tem uma governança descentralizada, compartilhada, digamos assim, e vários núcleos são formados com os interesses dos advogados, e a gente tem agora, acabou de lançar, então, um núcleo específico sobre negócios de impacto, justamente coordenado pela advogada Aline Souza. Então, fica o convite para quem quiser participar da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo, no site tem o link para inscrição, e a nomeação é feita para os estudantes de direito, bacharéis e advogados e advogadas com inscrição na ordem do Brasil inteiro, né? Não precisa ser só de São Paulo para participar com a gente. E, na nossa visão, a gente tem ainda bastante desafios nessa e em outras temáticas, mas especificamente aqui pensando nos formatos jurídicos para negócios de impacto. Hoje eles podem ser constituídos tanto como associações, quanto também como empresas limitadas e com regras específicas que são constituídas no seu estatuto ou no contrato social, sendo que no caso das empresas a gente tem uma maior liberdade, maior possibilidade de trabalhar a questão dos frutos econômicos que são advindos dos negócios de impacto, né? Então, há aí uma gama de modelos para a gente constituir nessa customização dos atos que vão subsidiar os negócios de impacto, mas, de fato, a gente não tem uma legislação ainda no Brasil que possa fazer um enquadramento de um tipo societário como de benefícios que existem em outros países, né? Então, acho que esses grupos que já existem, que a OAB de São Paulo se soma também, está olhando para isso e a gente tem, enfim, como a gente avançou bastante no campo das sem fins lucrativos, a gente também teria que avançar nessa visão de ter um tipo societário com fins lucrativos, mas que tivesse essa característica de gerar um resultado financeiro com sustentabilidade e um impacto socioambiental que é bastante importante. E aí o lucro não está como o único vetor importante desses negócios, né? Fernando, você acha que existe uma carência de profissionais do setor jurídico com conhecimento adequado sobre o terceiro setor e os negócios de impacto? Franklin, para atuar nos negócios de impacto, eu entendo que o advogado precisa conhecer bem a legislação do terceiro setor e precisa conhecer bem a intersecção do terceiro setor e do segundo.
Então, o que a gente tem visto hoje, e você sabe que os advogados e advogadas são bastante criativos e tem bastante, olha com uma visão de inovação para esse mercado, a gente tem identificado planejamentos para trabalhar nos negócios de impacto que aliam o que há de mais interessante no terceiro setor, né, dentro do que a Laís já comentou, associações, institutos, mas tem caminhado também na formação de planejamentos que envolvem também empresas, né? Então, em alguns casos, temos ONGs que controlam empresas por conta da facilidade de atuar no mercado via uma com fim lucrativo, mas há uma questão, nós temos em especial uma visão muito conservadora do fisco nacional, da Receita Federal, que questiona esse tipo de planejamento. Nós, nesse momento, estamos montando uma estrutura, eu posso divulgar porque é público, nós estamos estruturando uma estrutura de blended finance a pedido da Confederação Nacional das Indústrias do Brasil, e esse planejamento de blended finance que prevê uma estrutura de fundo catalítico. O fundo catalítico é um fundo que capta recursos filantrópicos, e esse fundo catalítico ele serve para fomentar a formação de fundos comerciais tradicionais desenvolvidos por bancos. Então, o que se tem aqui é o terceiro setor estruturando um fundo que vai viabilizar a formação de outros fundos comerciais, né, que vai dar uma estruturação, vamos dizer, uma garantia para esses fundos comerciais, e os fundos comerciais sim vão conseguir captar volumes mais altos de recursos para investir na cadeia produtiva com uma visão de sustentabilidade. Então, esse é o plano da CNI num projeto de Blended Finance que foi lançado agora em maio na CNI em São Paulo. Então, aqui tem uma sofisticação muito grande porque esse planejamento mistura características do terceiro setor com características do segundo setor, que juntos, dentro de uma perspectiva de captação de um volume grande de recursos, esse fundo pretende, né, a operação toda, na verdade, pretende captar em 10 anos 8 bilhões de reais para a Amazônia, e tem todo o cuidado de como esse recurso vai ser investido, o embasamento é pró-sustentabilidade, respeito às comunidades locais, quais as atividades de manejo locais, como o cacau, como a piscicultura, enfim. Então, aqui você tem a junção muito clara do terceiro e do segundo setor em prol das atividades de impacto. Laís, para o empreendedor responsável, né, qual que é o melhor caminho para ele se informar sobre as questões jurídicas, né, e atuar dentro do negócio de impacto social? Olha, Franklin, eu acho que a melhor maneira é o empreendedor procurar um advogado, não um advogado. A gente tinha até na Canal AB uma campanha, né, de sempre procure advogada para os seus direitos, mas assim, sem querer ser corporativista, mas só informando, tem muitas organizações que produzem conhecimentos, então, acho que todas as convocadoras dessa pesquisa que você citou aqui, né, na Aliança pelo Impacto, ICE, o Sistema B, enfim, a gente tem muitas organizações que hoje se dedicam ao chamado ecossistema dos negócios de impacto, digamos assim como a gente tem também o GIF, a BONG, a BCR e tantas outras organizações também que se dedicam a construir conteúdos que também são conteúdos de gestão, mas também são conteúdos jurídicos, muitas das vezes, em relação ao terceiro setor como um todo, né? A nossa comissão também se dedica a isso, então são vários atores que podem apoiar. Mas no caso concreto, as possibilidades de desenho, de amarração e de identificar potencialidades para a construção específica exige realmente um olhar nessa equipe multidisciplinar que seja da área do direito. E hoje a comissão, ela tinha um grupo de 15, 20 pessoas aí durante toda a sua existência, e a gente, nessa gestão aqui da Patrícia Vanzolini, onde eu
estou como presidente da comissão e o Fernando Quintino como vice, a gente ampliou para mais de 350 advogados e advogadas, o que demonstra que tem muitos perfis e muita gente boa trabalhando e se dedicando a esses estudos e a essas inovações. Então, acho que vale a pena procurar dentro aí de cada rede, quais são as questões que mais vão, as pessoas que mais vão apoiar os empreendimentos nas questões concretas, e fica as dicas dos lugares onde poderão ter os conhecimentos mais macros e mais gerais. Chegou agora a hora da nossa coluna Desafios do Terceiro Setor. Hoje temos a presença de Aline Gonçalves Videira de Souza. Ela é doutoranda em Administração Pública e sócia de Inovação, Negócios de Impacto e ESG no escritório SBSA Advogados. Olá, Aline. Quais são os principais desafios jurídicos enfrentados por negócios de impacto? Desafios do terceiro setor. E o que são negócios de impacto? No Brasil, a gente tem um decreto que regulamenta esse assunto desde 2017. E o conceito é que são empreendimentos que buscam gerar um impacto positivo social e ambiental e, ao mesmo tempo, um retorno financeiro de forma sustentável. Ele abarca tanto organizações do terceiro setor, como associações e fundações, quanto o setor empresarial, limitada e tantos outros formatos que a gente tem. E como é que essa pesquisa foi feita? Primeiro, uma survey online, que seria uma consulta pública. Depois dessa etapa, a gente passou a fazer entrevistas em profundidade com mais de 20 representantes desse setor. A gente começou com a pergunta inicial se os desafios jurídicos são típicos de negócio de impacto ou se eles seriam comuns a qualquer empreendimento no Brasil. Para algumas pessoas, seriam os mesmos desafios. Já para outras pessoas, nessa equação de sobrevivência do negócio, a variável impacto é mais um fator que precisa ser levado em conta, e nesse sentido, as dificuldades do contexto dos negócios de impacto se tornam maiores do que as tradicionais. Abre aspas. É muito pior para o negócio de impacto, porque ele tem uma preocupação que um tradicional não tem, é mais um prato para equilibrar. A partir daí, a gente foi aprofundando para os próximos elementos. Um segundo aspecto tem a ver com acesso a serviços jurídicos. Em geral, os valores são considerados altos e inacessíveis para a maioria dos empreendedores que estão começando, e há uma carência de profissionais com conhecimento específico sobre o tema. E o que foi curioso é isso daqui. Muitos negócios têm o seu diferencial de impacto encarado por advogados e advogadas apenas como um elemento de marketing ou de narrativa, em vez de serem valorizados e protegidos em arranjos jurídicos mais adequados. Para a gente, isso é muito importante que seja aperfeiçoado por profissionais que assessoram negócios de impacto, porque, de fato, tanto nos arranjos contratuais ou societários, é possível e necessário proteger essa tese de impacto e proteger as pessoas que iniciaram e fundaram a iniciativa, pensando os stakeholders que são afetados também. Então, esse é um achado muito importante para guiar uma maior especialização na assessoria de serviços jurídicos. E para fechar, políticas públicas podem ter um elemento essencial no desenvolvimento de negócios de impacto no Brasil. É por isso que, para além de acompanhar a INA Impacto, é muito importante monitorar o que órgãos públicos estão fazendo com relação a esse setor, também no nível subnacional. Como é que os governos, como é que as prefeituras estão tratando esse assunto? Tem compras públicas sustentáveis que estão olhando para negócios de impacto? Existem cursos, estratégias para aumentar o número de investimento para esse setor? Enfim, se queremos uma economia mais justa e regenerativa, é muito importante que a gente apoie nessa estrutura dos negócios de impacto no Brasil. Essa foi uma iniciativa liderada pela Aliança pelo Impacto, Instituto de Cidadania Empresarial, Grupo Jurídico B, e foi lançado no último mês na OAB de São Paulo. Essa foi a Aline Gonçalves Videira de Souza. Ela é doutoranda em Administração Pública e sócia de Inovação, Negócios de Impacto e ESG no escritório SBSA Advogados. E essa foi a coluna Desafios do Terceiro Setor, aqui do Perspectiva. E vamos agora divulgar o resultado da nossa enquete. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete com o tema do programa. E a pergunta para o programa de hoje foi a seguinte: você acha que a linguagem jurídica é complexa de entender? E olha só o resultado, eu me incluo dentro da maioria. 92% disseram que sim, que a linguagem jurídica
é complexa e difícil de entender, contra 8% que disse que não. E eu pergunto para a Laís e para o Fernando, vocês concordam com o resultado da nossa enquete? Laís? Olha, Franklin, eu concordo, sim, eu também me incluo entre esses 92%, mas como estudei muito direito, né, eu tenho hoje a gramática dentro de mim, e a gente trabalha muito no escritório com a ideia de utilização da linguagem simples, que é um movimento que vem acontecendo, inclusive no judiciário brasileiro, para que a gente possa cada vez mais usar de menos jargão, de menos juridiquês e de palavras que sejam mais compreensíveis por toda a população. Na verdade, quando eu vocacionei a minha carreira para trabalhar com o terceiro setor, para trabalhar com negócios de impacto, com essa área que a gente está conversando aqui hoje, eu pensei justamente que era muito importante ter pessoas que pudessem fazer a tradução desse conhecimento para as pessoas que são lideranças comunitárias, que são, enfim, empreendedores em geral, que querem fazer projetos socioambientais interessantes, mas que muitas vezes não dominam as ferramentas do direito, né? Então, apesar do escritório trabalhar bastante, tanto com o que a gente chama de consultivo, que é essa parte mais preventiva, ou elaboração de documentos, ou atuação nos projetos, tem também o que a gente chama do direito do contencioso, que é a parte da litigância, da briga, digamos assim, do conflito resolvido pelo judiciário. Então, apesar do escritório trabalhar nas duas vertentes, eu, por exemplo, prefiro me dedicar mais às questões da área consultiva, que são de caráter mais preventivo, onde a gente tem um diálogo mais fluido, que é diferente do diálogo que a gente tem que fazer técnico, jurídico, real e formal, no contencioso, onde a outra parte vai usar das mesmas linguagens, o juiz vai decidir com essa linguagem. Acho que a gente tem que democratizar esse conhecimento e até mesmo levar esse conhecimento aí para dentro da graduação de outras áreas, né? Não deveria ser tão elitista o direito. Então, há muitos movimentos com essa visão de democratização e a gente se insere nele, porque acho que trabalhar com o terceiro setor tem essa característica, né? A gente está falando com esse desejo do coração, essa vontade da cidadania de se organizar para dedicar o seu tempo profissional para ações que são sociais, né? Então, a gente tem que poder facilitar isso e não dificultar. Fernando, você também concorda com a enquete? 92% das pessoas que responderam a nossa enquete disseram que a linguagem jurídica é complexa de entender. Você concorda com isso? Franklin, eu concordo, mas eu vou na linha da Laís. Eu tenho visto nos últimos anos os advogados e advogadas falando a língua do cliente deles, tentando entender qual é o contexto de atuação, né? Então, o nosso escritório, que atua bastante na área da cultura também, fala a língua dos clientes, né? A gente não pode achar que o cliente que vai se adaptar à nossa linguagem, é o contrário, né? Então, eu acho que a gente tem uma evolução na nossa área nesse aspecto, porque eu tenho percebido que os advogados e advogadas têm se dedicado mais a se adequar ao mundo real, né? Porque, enfim, o juridiquês é uma forma, muitas vezes, de não dizer a verdade, a real frase, quer dizer, dificulta a comunicação, dificulta o entendimento do cliente. Os clientes, em alguns momentos, ficam sem jeito de perguntar ou de fazer 2, 3 perguntas repetidas sobre um determinado assunto. E no terceiro setor a gente tem essa qualidade dos profissionais de direito se adaptarem às comunidades, se adaptarem ao texto, à fala dos clientes. Então, acho que tanto Laís como eu temos a percepção aí que nesse nosso setor o advogado e a advogada falam e se adaptam à realidade do cliente, não ao contrário. Acho que a questão do juridiquês, assim como do economês e enfim, todas as outras áreas, de certa forma, é um pouco elitizar, né? Acaba, através
da linguagem, elitizando e restringindo que grandes parcelas da população, por não ter essa linguagem, acabam sendo excluídos desse debate ou até de influenciar o debate, né? Agora, você não acha que, de uma certa forma, como você disse, precisaria, digamos, até as escolas de direito, de investir um pouco mais, não só no ensino da questão jurídica, mas no papel dos advogados, né? Claro que eles têm que dominar todo o instrumental jurídico, mas na questão com relação à sociedade, de ter um papel didático, né? De tentar traduzir tudo isso e fazer com que a grande população entenda melhor tudo isso e até possa atuar na transformação da social. Porque a partir do momento que as pessoas não dominam essa linguagem jurídica, isso impede que elas tenham, digamos, um acesso e até de pressionar para que se mude uma legislação que a favoreça, não é verdade? Não, principalmente quando a gente está pensando em temas que são básicos para toda a população, né? Enfim, a Constituição Federal é a base de toda a nossa vida, é um pacto social importante e a gente precisa poder fazer com que todos se empoderem e conheçam os seus direitos, né? Eu fui do Centro Acadêmico 22 de Agosto, na Faculdade de Direito da PUC, onde eu estudei, e a gente tinha lá um projeto que era bem interessante, do Beabá do Cidadão, que hoje virou uma organização. Então, assim, um dos vetores importantes da Defensoria Pública é a educação em direitos. A gente tem aí uma série de iniciativas que vão nesse sentido, mas, de fato, não está completamente dado de que a premissa de que ninguém pode se excusar de fazer alguma coisa por não conhecer a lei possa ser, de fato, cobrada, porque são muitas leis e, na verdade, muitas vezes com linguagens difíceis. E acho que nesse ponto, Franklin, o jornalismo tem uma missão muito importante também, né? A mídia como um todo, esse trabalho que vocês fazem aqui do Observatório acaba ajudando nessa tradução de gramática, né? E a gente precisa realmente fazer com que os cidadãos possam entender, conhecer, até para não serem enganados. A gente tem hoje um mundo de muitas fake news e quando a gente consegue, de fato, questionar, entender, nesse exato momento a gente está nessa discussão da urgência do projeto de lei do PL do estupro, que quer mudar justamente uma legislação já consolidada, colocando uma pena maior para o estuprador do que para a criança que foi estuprada, no caso, se ela fizer um aborto a partir de 22 semanas, se for o caso dessa mudança acontecer. Então, até para entender o que está por trás disso. Então, assim, a gente não está falando de uma mudança completa em todo o sistema que já está colocado, né? A gente está falando de uma piora do sistema, e muitas vezes as pessoas não conhecem nem o sistema e precisam opinar sobre ele. Então, é muito importante a gente fazer essa tradução e não deixar que leis piores sejam aprovadas e não deixar que os nossos direitos que foram conquistados sejam tolhidos ou que tenham retrocessos também nesse ponto aí do Congresso Nacional, né? Eu também queria aproveitar e convidar a todos e a todas que estão nos ouvindo que vocês podem participar do nosso programa, né? Além das enquetes, né, que nós fazemos semanalmente com o tema do programa, nós também abrimos um espaço na caixinha do Instagram, que é a rede social na qual nós realizamos a nossa enquete, e nessa caixinha você pode colocar a sua questão a respeito do tema, né, que está sendo abordado, o que será abordado, melhor dizendo, no programa, e nós aqui reproduziremos a sua questão para o entrevistado ou para a entrevistada do dia. Tá? Então, fique atento, acompanhe-nos no Instagram, né? Instagram Observatório 3 Setor, né? Observatório 3 Setor, esse 3 em numeral, isso é importante, e lá você registra a sua questão. E se você quiser também, eu convido a todos e a todas a visitarem o nosso site, né? www.observatório3setor.org.br. Lá também tem canais para você se comunicar conosco. No caso também do nosso site, o 3 é em numeral. Isso é bastante importante. De acordo com a pesquisa Desafios Jurídicos nos Negócios de Impacto, os arranjos jurídicos devem valorizar a diferença entre negócios de impactos e negócios tradicionais. Fernando,
quais as diferenças mais evidentes entre os negócios tradicionais e os de impacto que devem ser considerados uma questão jurídica? A principal diferença é que os negócios de impacto social, como eu já havia dito antes, eles têm uma visão não só de gerar resultado para o seu empreendedor, mas principalmente gerar um resultado positivo para a sociedade e, se possível, um número mais amplo, atingir um número mais amplo de beneficiados. Essa é a grande diferença. Então, a gente percebe que na essência da atividade de empreendedorismo tem uma preocupação, um cuidado em devolver um benefício à sociedade, não só gerar resultado para o seu empreendedor. Perfeito. Laís, você acredita que no Brasil existe uma burocracia excessiva que pode prejudicar a formalização de negócios de impacto? Franklin, a gente tem uma burocracia considerável, sim, mas é aí que entra tanto essas ações de cuidado com esse ecossistema, né, que a gente vem falando de desburocratização, de pensar uma racionalização dos procedimentos, mas, por outro lado, também ter apoios de profissionais que conheçam e que possam ajudar a dar a mão para as pessoas para navegar nessa burocracia, né? Porque muitas vezes trabalhar com os cartórios, trabalhar com a junta comercial, então a gente registra os estatutos de organizações, associações, fundações no cartório, mas a gente tem a junta comercial como locus de registro das sociedades empresárias, né? Então, as empresas são lá registradas, assim como as cooperativas. Então, conhecer esse lugar é importante. A gente tem bastante burocracia também nas contratações com a administração pública. Muito decorre da ideia de que a burocracia gera segurança jurídica. Ela torna um padrão mais conhecido para que todos possam, ao seguir o rito, digamos assim, acessar a mesma esteira de uma forma mais democrática. Mas, por outro lado, se a burocracia não é racionalizada, ela parece, de fato, uma perseguição, porque a gente tem muito mais coisas a entregar, especialmente se a gente pensa, às vezes a organização ela tem que apresentar o mesmo estatuto e a sua relação de dirigentes para o Conselho Municipal de Criança e Adolescente, para o Conselho Municipal de Assistência Social, quando ela vai fazer uma parceria também para a Secretaria. Então, quando a gente começa a pulverizar as instâncias e a multiplicar as burocracias sem interoperabilidade interna dentro do governo, isso parece muito desnecessário, né? Então, até existe uma expressão que chama de criminalização burocrática, esse fenômeno onde a gente acaba trazendo tantas demandas excessivas às organizações que é uma espécie de perseguição política mesmo, para que elas tenham menos acesso e menos possibilidade de ação crítica e de existência aí perante e contra o Estado também, né, porque muitas vezes pode ser de uma crítica aos próprios governantes. A plataforma Miroski publicou um relatório bastante interessante sobre isso, que fala sobre cases de criminalização burocrática, onde a gente também consegue perceber que muitas vezes a burocracia, que em tese ela foi concebida e constituída de novo para ser um rito democrático, ela pode ser utilizada como uma ferramenta contrária às organizações, nessa linha de diminuir o espaço cívico, diminuir o espaço de fala, trazendo tantas camadas para dificultar a ação e a atividade das organizações, que elas acabam ficando sufocadas, muitas delas acabam decidindo fechar e não seguir adiante, né? Mas eu acho que para quem está começando, ou para quem já está no campo, o segredo para isso, para otimizar isso, é realmente compreender bem e ter pessoas numa perspectiva de uma equipe, de assessorias que consigam ajudar a fazer essa tradução e, eventualmente, questionar quando tiver excessivo demais, no caso concreto, né? Perfeito. Fernando, os órgãos públicos, eles podem auxiliar o desenvolvimento dos negócios de impacto, ou a estrutura ainda no Brasil ela é tão emaranhada que ela pouco pode fazer para auxiliar no desenvolvimento dos negócios de impacto? Franklin, eu tenho a certeza de que os órgãos públicos e órgãos regulatórios, cartórios,
tem uma missão muito importante aqui, eles podem flexibilizar bastante os processos. Eu entendo que no Brasil a gente tem ainda uma vertente de privilegiar a forma aos objetivos, né? Então, eu acho que a gente está melhorando nesse aspecto. Então, a gente já tem, por exemplo, na Junta Comercial de São Paulo, um fluxo de trabalho que é muito mais ágil para abrir uma empresa. Tem uma razão para isso, né? Quanto mais ágil se abre uma empresa, mais rápido se contratam as pessoas, mais rápido se contratam os fornecedores, enfim. Então, é uma cadeia inteira que se beneficia quando os objetivos são colocados ali na frente e o órgão público persegue esse objetivo alinhado com os interesses do mercado, né? Alinhados com os interesses de atuação desses empreendedores. Então, eu entendo que se os órgãos públicos, em conjunto com a sociedade, né, isso tem acontecido bastante, promovem debates para entender o porquê da aprovação de um determinado decreto, de uma instrução normativa, que ela vai favorecer o fluxo de atividade em determinado segmento, tudo caminha mais agilmente, e no caso do terceiro setor, a gente tem uma grande dependência dos cartórios, né? Os cartórios são os órgãos registrais. A gente já percebe também os cartórios se informatizando, dando mais agilidade. A gente tem tido diálogo nos nossos casos de qualidade com os cartórios, mas ainda tem a prevalência em alguns casos de forma. Então, por exemplo, é muito difícil num cartório você conseguir um tratamento de urgência para um determinado assunto. Eles são tratados todos da mesma forma, quer dizer, não importa que você diga, olha, eu tenho uma semana só para poder participar de um determinado edital, se os meus documentos não forem registrados, eu fico fora desse edital. Se eu fico fora desse edital, o orçamento que eu tenho para o ano que vem, ele se reduz pela metade. Então, a gente não vê ainda um cuidado em, vamos dizer, criar uma sistemática que, por determinado fato, gere uma taxa de urgência, que é o que você vê em alguns outros órgãos. Então, a gente tem tentado, tem feito um esforço grande, também um esforço grande da nossa comissão, de tentar ajudar e melhorar esses processos. Em 79, por exemplo, o Brasil teve o Ministério da Desburocratização, né, e à frente dele o ministro Hélio Beltrão, né? Mas não foi muito adiante o ministério, né? Ele tentou resolver, né, tentou desburocratizar o país e não deu muito certo. E a gente vê que de lá para cá, a burocracia ainda, né, como foi os relatos aqui, tanto da Laís como do Fernando, ainda está muito presente, né? Meio travando os processos no Brasil. Eu pergunto a vocês, né, já que estamos para finalizar o programa, existiu esse Ministério da Desburocratização, não foi muito adiante. Será que ele teria que voltar para tentar solucionar os problemas burocráticos do Brasil? Laís. Você vê que a desburocratização é uma diretriz importante de todo mundo que trabalha na gestão pública, né? Acho que hoje o Ministério da Gestão e Inovação, o MGI, com certeza está debruçado aí sobre a necessidade de desburocratizar todos os seus processos, e por isso eles estão investindo bastante na questão das compras públicas, como uma espécie de um marketplace para conseguir que as pessoas possam fazer uma compra online mais facilitada. O próprio TransfereGov, né, que era o antigo Siconv, tem recebido aí muitos aportes e investimentos para melhorar. Você vê que o próprio Miros, que a gente falou dessa lei nova recentemente aqui no programa, que é a Lei 13.019 de 2014, traz essa ideia de inversão de fases. Então, você só apresenta os documentos depois que você foi selecionado em relação à sua proposta, para não ficar apresentando muita coisa para a administração pública, e também a administração pública não pode receber alguma coisa e não analisar. Então, ela só analisa depois que a pessoa já tem uma pré-seleção de proposta, no caso do âmbito federal. Essa lei é nacional, mas às vezes os estados e municípios não seguem esse mesmo espírito. Então, acho que a gente ainda
ainda tem muito debate para fazer. Em São Paulo, a gente tem uma coisa boa que deveria ser feita para o Brasil inteiro, no caso dos cartórios que a gente estava mencionando, que é um convênio com a Receita Federal, que a gente consegue entrar com um pedido de criação do estatuto, já com o documento básico de entrada do CNPJ, e a organização já sai do cartório com o CNPJ pronto, né? Que são 2 processos administrativos que são, nesse caso, conveniados, com interoperabilidade. Então, acho que a tecnologia tem que ser utilizada a nosso favor, mas muitas vezes trabalhar com tecnologia da informação dentro do Estado também não é fácil. Mas acho que olhar para os modelos federais, para os avanços, para aquilo que for case em qualquer esfera da federação e que tiver resultados positivos, é o que qualquer órgão público que trabalha com gestão pública deveria fazer no momento, né? Inclusive para ajudar, porque é um serviço público prestado pelo Estado aos cidadãos como um todo, mas também as organizações da sociedade civil, os negócios de impacto, com perspectiva de cidadãos. Obrigada. Fernando, temos 1 minuto para encerrar o programa. Você é favorável ou não à volta do Ministério da Desburocratização? Olha, eu tenho a sensação que o Ministério da Desburocratização, que foi anteriormente ocupado pelo Elo Bertrand, não me parece uma boa saída. Quer dizer, eu acho que a gente burocratizaria o processo de tentativa de desburocratizar, né? Eu acho que a gente tem ganhos enormes nos últimos 10, 15 anos para cá. Então, vocês imaginam há 20 anos atrás como era difícil buscar uma legislação federal, saber o que foi revogado, enfim. Hoje a gente tem o site, que é o site do Planalto, que nos dá todas essas informações e tudo isso com muita precisão, né? Eu acho que o governo digital, né, as políticas de governo digital são políticas muito importantes. Eu acho que essa desburocratização tem que ser feita dentro de cada órgão, tem que ser pensado o que vai ser feito, né? Quer dizer, diante de um processo, o que pode ser economizado em termos de tempo, em termos de custos, né? Isso vai gerar uma taxa menor para o usuário também. Mas eu concordo com a Laís, eu acho que inúmeras mudanças foram feitas. A gente tem hoje, por exemplo, um poupa-tempo em São Paulo, facilita muito a vida das pessoas, as regras ali são claras, você tira uma senha, não importa se você é rico ou se você é pobre, você é atendido da mesma forma. Então também essa isonomia, né, esse direito estendido a todos os cidadãos é essencial para que o processo caminhe bem. O Perspectiva está terminando. Na semana que vem estaremos de volta. Agradeço a participação de Laís de Figueiredo Lopes, presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB São Paulo. Ela é advogada e sócia da Sarzi, Bechara, Storto, Reicher e Figueiredo Lopes Advogados, escritório de advocacia especializado em terceiro setor. E também Fernando Quintino, que é vice-presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB São Paulo e sócio fundador da CQSFV Advogados Associados. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, o impacto das atividades físicas nos níveis de estresse. Ficamos aqui sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.